paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Este é um momento de alegria e de fé em Cristo. Estamos iniciando o programa Lição de Vida. Você vai conhecer casos de pessoas com uma história de superação, transformação e que foram protagonistas de milagres da parte de Deus. Mas o nosso Deus é o Deus de transformação e milagres. E hoje, mais uma vez, você vai ter a oportunidade de ouvir, testemunhar um milagre da parte de Deus através do nosso convidado e nosso irmão Jeová Adolfo. Irmão Jeová, a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco no programa Lição de Vida e eu tenho certeza que através do seu testemunho, vidas estarão sendo alcançadas nesta manhã para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus, Todo-Poderoso, Senhor da Glória, agradecer a toda a equipe, a você que nos assiste nesta hora. Deus pode fazer um milagre na sua vida, porque Ele é grande e poderoso. Muito bem, irmão Jeová. Inicialmente, este nome, quem foi que escolheu e qual foi o propósito de escolher o nome Jeová? Foi o meu pai, né? Nos anos 50, quando eu nasci lá na Bahia, ele conhecia uma história assim sobre o nome Jeová. Inclusive, a princípio, na época, houve resistência, né? Da parte dos cartórios. E ninguém podia ter esse nome, né? Sim. Um nome tão assim, o nome de Deus, como é que pode? Eu disse, não, o filho é meu, né? E eu vou registrar como eu quero, o nome é esse aí. Certo. E eu passei algum tempo, mas depois ele conseguiu registrar como Jeová. Ele já conhecia o Jeová dos céus? Ele tinha uma pequeno conhecimento, né? Compreendo. Pequeno conhecimento, mas não era crente. Não era crente, não. O senhor obviamente não nasceu num lar crente, não, né? Não. E qual era a religião da sua família, irmão Jeová? A religião tradicional. Tradicional, né? E o senhor trilhou também a religião dos seus pais por muito tempo? Algum tempo. Mas depois eu me tornei espírita kardecista. Influenciado por alguém, irmão Jeová? Sim, amigos, né? Sei. Vizinhos me levaram a algumas reuniões. Como eu não conhecia Jesus, eu aí treinei por esse caminho há algum tempo. Mas sempre faltava alguma coisa. Eu sentia que aquilo ali não era. Compreendo. Não era algo assim que me satisfazesse, né? Aquilo ali faltava algo, faltava um vazio. Sei. Geralmente as pessoas, irmão Jeová, que procuram esta religião, né, têm uma visão distorcida de Deus, distorcida de Cristo. Qual a visão que eles têm em relação a Jesus, a salvação e a vida eterna? Porque, na verdade, o espírita kardecista, a pessoa que começou essa religião, já no século XVIII, o Allan Kardec, ele era um professor universitário e ele teve uma experiência com as mesas, né, com móveis que se moviam. Né, e ali ele achou aquilo ali interessante, que chamava até de mesas dançantes. Mas a gente sabe que por trás daquilo tem demônios, né? Perfeito. Ele desenvolveu essa coisa e, na verdade, o nome dele não era Allan Kardec. Era vamos dizer assim, um apelido para ele não aparecer na sociedade, né? Compreendo. Naquela época. O nome verdadeiro dele era Leon Denisard. Sei. E essa religião, ela não convence a alma humana, nem o coração humano, porque não fala de Jesus, né? Deus grande e poderoso. Certo. Porque fala livros, leituras e leituras, né? Inclusive, eles têm um costume de falar em psicografia, né? Certo. Essa palavra eles inventaram no seu como porque acham que, na verdade, hoje eu sei que é um demônio que usa a mão das pessoas para escrever, para falar declarações. Compreendo. Geralmente pessoas que já morreram, eles falam, né? Que não pode voltar, né? Isso. Depois da morte, segue-se o juízo. E que está escrito lá em Hebreus 9, 27, né? Muito bem, irmão Jeová, nós observamos aí que tudo isso são armadilhas do diabo para tirar as pessoas do caminho da verdade, da vida, que é Jesus. É verdade. Mas nós estávamos conversando em off ali,
e uma pergunta interessante de saber, perguntar sobre o sepultamento de Allan Kardec e de Jesus. Eu gostaria que o senhor pudesse, nesse momento oportuno, citar. Eu queria dizer a você, prezado ouvinte, que eu comentava que eu gosto sempre de pregar para espíritas kardecistas. Eu eu era convicto, e eu sempre gosto de perguntar no começo do nosso diálogo, que eu perguntei ele assim: aonde foi que Allan Kardec morreu? Aí ele vai me responder. E quando ele me dá a resposta, eu digo: olha, ele está enterrado lá, mas Jesus de Nazaré, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Para a glória de Deus. E os restos mortais de Allan Kardec ainda estão lá em Lyon. Lyon, na França. Muito bem, então, irmão Jeová. E durante quanto tempo o senhor passou praticando essa religião? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Então tem conhecimento de causa, né? E hoje, graças a Deus, conhece a palavra de Deus e o Espírito Santo tem lhe capacitado para refutar essas heresias e essas práticas que não levam o homem ao céu, que é o nosso objetivo. Como se deu, irmão Jeová, a sua conversão, esse seu encontro com Jesus? Em 1995, eu fazia um trabalho na cidade de Caruaru, e lá eu conheci uma jovem senhora já divorciada. E eu fui fazer um trabalho lá e de repente conheci essa mulher e eu comprei uma passagem no ônibus, que eu morava aqui, eu fui trabalhar lá, e de repente, quando eu me sento na cadeira, naquele ônibus, tinha uma bolsa, né, de viagem, e a mulher estava do lado, a irmã estava do lado de cá, da cadeira. E eu perguntava para ela: olha, essa cadeira é minha, por que essa bolsa está aqui? Sim. E ela foi lá, automaticamente pegou a bolsa, né, e colocou do lado dela, e aí começou tudo, né? E fizemos essa viagem para cá, não falamos mais, né, porque até então eu tinha feito essa abordagem, né, meio grosseira com ela, e ela ficou lá e eu fiquei cá. E ao chegar aqui em Recife, eu fui para a minha casa e ela foi para a casa dela, né? E no domingo eu tinha que estar em Caruaru, porque eu estava trabalhando lá, eu era vendedor na época, né? E eu tinha que estar cedo, sair no domingo para a rodoviária, e quando eu cheguei na rodoviária, eu encontrei aquela irmã, né? Ali, mais uma vez lá, e eu fiquei até assim, achei uma coincidência, né? E eu não sabia como Jesus trabalhava, né? E não conhecia Jesus, né? E quando chegou o horário do ônibus, eu me dirigia à roleta, e quando desci para pegar o ônibus, aquela irmã estava lá novamente, né? E embarcamos no ônibus com destino a Caruaru aquela noite, e ela sentava na minha frente, estava sentado, e de repente o ônibus parou ao sair da rodoviária, e aí subiu uma gestante, né? Uma mulher com a barriga já de 9 meses, e para um espírita é sopa no mel, né? Fazer boas obras, justamente, né? Eu acreditava nessas coisas. E aí eu me levantei, dei o lugar àquela mulher, e a crente levantou-se, ofereceu a cadeira, que estava com a criança, né? Tinha comprado as 2 cadeiras, colocou a criança no colo, e aí eu me sentei ali e começamos a conversar, né? Durante aquela viagem, Caruaru, Recife, 1h30 de ônibus, e começamos a conversar, e aquela irmã pregava o evangelho para mim, dizendo que Jesus era grande, que Jesus era poderoso, Jesus transforma o homem, e aquilo começou a me incomodar, porque eu era espírita. Imagino. E acreditava em reencarnações, e acreditava em outras coisas que a Bíblia condena, né? Mas aquilo me despertava, e eu achei aquela conversa interessante, porque eu quero dizer aos nossos telespectadores que o espírita, além de boas obras, ele acredita em Maria, né? Sim. Ele gosta de Maria,
E, inclusive, alguns deles vão à igreja católica e cultuam ali normalmente. Né? Adorar lá a Maria Adorar, também. verdade. E aí então, durante essa viagem, o senhor naquele dia aceitou Jesus? Não, Mas uma semente foi plantada. isso. Aham. E quando chegamos lá naquela cidade, eu me dirigia ao hotel. E a irmã foi para casa do pai dela, ela morava com o pai dela, e deixou o telefone para contato. Eu coloquei o meu e ela colocou, me deu o dela. Eu fui trabalhar durante o dia e no fim da tarde eu terminava aquele trabalho ali e estava sozinho, né? Aí tomei um banho, fui para a praça e do outro lado da praça eu vi um orelhão ali. Certo. E eu olhava aquele orelhão com o telefone e algo dentro de mim falava assim, liga, mas não tinha nada a ver. E aquilo Ligar para quê, né? não tinha sentido, mas eu estava só, Certo. precisava de conversar com alguém naquela cidade estranha, que eu tinha ido a trabalho, e aí eu liguei, né? Aquilo me incomodou, aquilo foi aumentando assim, liga, algo sobrenatural. E eu fui e liguei. Quando eu liguei, atendeu o meu sogro, hoje saudosa memória, irmão Antônio. E irmão Antônio chamou a irmã Maria Célia. E aí ela atendeu o telefone e disse para mim que já sabia que eu ia ligar para ela. Glória a Deus. E eu perguntei para ela assim, interessante, você adivinha? Né? Porque eu não conhecia Jesus. Sim. Eu não sabia como Jesus trabalhava. E eu fiquei assim, preocupado, fiquei impressionado, confesso. Na época, né? Sim. Isso aconteceu em 95. E aí nós marcamos, eu fiquei naquela praça ali esperando ela veio me atender, veio ficar comigo ali e me contava um testemunho, né? Muito interessante. Que aquele testemunho ele me impressionou muito. Glória a Deus. E eu fiquei assim, deveras, como é que eu digo? Eu fiquei até fora de mim, porque eu nunca tinha ouvido algo parecido. Parecia um conto, parecia uma novela, parecia alguma coisa assim, um filme, uma coisa sobrenatural mesmo. E aquilo me incomodava, porque como espírita eu tinha mania de querer identificar tudo. Tudo tinha explicação. Sim. E aquilo ali não tinha explicação. Aquele testemunho não tinha explicação para mim. Era algo verdadeiramente sobrenatural, né? E ao mesmo tempo que eu chorava, que eu ficava assim, com as interrogações, eu ficava feliz, né? Porque na verdade eu encontrava algo que eu não conhecia, Certo. que ninguém tinha falado para mim. Glória a Deus. Começou, a gente até percebe, pelo seu jeito de falar, irmão Jeová, que esse vazio que o senhor tanto tentou preencher durante esses 10 anos no Espiritismo, em poucos minutos ali de conversa estava algo preenchendo que o senhor sentia que era um vazio que estava sendo preenchido naquele momento. E na verdade, eu conheci Jesus de Nazaré através desse testemunho. Glória ao nome de Jesus. Falou ao meu coração e eu vi que tinha um Deus no céu Aleluia. que faz milagres, ainda hoje. Como é importante testemunhar as muito coisas importante. que Deus faz. Muito importante. Principalmente aqueles que não têm acesso à palavra de Isso. Deus, para saber que Deus ainda faz milagre. Faz. E aceitou Jesus naquele dia? Não. Oh, coração Foi um duro. processo, era muito duro. Foi um processo que a gente começou, eu demorei mais de um mês ali naquela cidade e começamos então a sair, a conversar, a namorar e tal. E aí ela me levava no fim da tarde, eu separava um espaço para o ciclo de oração. Né? E aquela irmã do ciclo de oração, a dirigente, falava lá no púlpito e contava a minha história todinha ali. Sem lhe conhecer. Sem me conhecer, eu nunca vi a mulher nem a mulher. Não me conhecia. E como é que ela sabia a minha vida? Glória a Deus. E eu perguntava a Célia, como é que pode um negócio desse? Aquela mulher está dizendo a minha vida. Como é que pode? Ela disse, tenha calma, depois a gente conversa. Vamos, no final eu te explico. Certo.
E aquilo ali eu fui recebendo, fui conhecendo a Jesus passo a passo, e eu comecei a ver que Jesus é grande, Glória é a Deus. poderoso e faz milagre na vida do homem que crê. Glória a Deus. Então o senhor aceitou Jesus? Aceitei Jesus meses depois Aham. e comecei a caminhar, né? E aceitei Jesus no domingo na escola dominical. Que bênção de Deus. É. Quer dizer que o senhor já ia para a circo de oração, Já ia todos os escola trabalhos. dominical, Era. estava participando dos trabalhos da igreja. Isso, Faltava só essa decisão era, que aconteceu justamente na escola dominical. foi. O que é que o senhor sentiu, irmão Jeová, naquele momento em que que o senhor decidiu aceitar a Jesus? Eu me senti uma alegria muito grande, né? Aham. Um renovo, algo que eu não sentia. Glória Uma a Deus. paz que eu procurava, que não encontrava, né? A paz do mundo não é a paz de Jesus, Glória é a diferente. Deus. Aham. E nós aí começamos mais um namoro assim firme e começamos até já a comprar alguma coisa, né? Uhum. Para casar, né? Porque Isso. ela dizia para mim que só podia casar com uma pessoa crente, Glória a porque Deus. não queria submeter a um jugo desigual, né? Uhum. E eu tinha que me casar. E aí eu sentia aquela felicidade, aquele prazer na minha alma, no meu coração, aquele renovo, Glória a Deus. e eu me sentia como uma nova criatura, né? Uhum. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura Nova é. criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Graças a Deus. E para as pessoas que lhe conheciam, irmão Jeová, a sua família, as pessoas que participavam da sua religião antes de conhecer a Jesus, como foi para as pessoas? Eles ficaram assim, meio confusos, né? Aham. Porque eu dizia para as pessoas que agora eu sou crente. Uhum. E as pessoas começavam a rir, né? Sei. Mas como é que você é um cara tão inteligente desse, cara tão intelectual, vai ser crente? Eu dizia, olha, porque Jesus é grande e eu sinto, esse Deus, eu sinto a presença dele. Glória Esse a Deus, ele opera maravilha. Uhum. Esse Deus, ele fez uma cura muito maravilhosa na nenhuma mulher que eu conheço, né? Porque era minha namorada. Uhum. E eu começava a contar agora aquele testemunho para algumas pessoas. Algumas pessoas ouviam e outras pessoas não queriam ouvir. Principalmente os líderes, né? Isso. Da religião que eu fazia parte, Uhum. eles perderam, né? Para Jesus, essa alma, né? Muito E hoje bem. eu dou glória a Jesus, agradeço a Jesus, agradeço a Assembleia de Deus por estar aqui. Muito bem. Irmão Jeová, as pessoas quando aceitam a Jesus, Deus é tão maravilhoso que a primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados. Ele Justamente. diz que joga nas profundezas dos mares, não se lembra mais dos pecados e faz promessas Isso. na vida do homem, na vida da mulher que entrega a sua vida a Jesus. É verdade. Que promessas Deus fez para o Senhor quando aceitou a Jesus, quando o Senhor começou a servir ao Senhor? Esse meu processo, ele começou em 1995 e de lá para cá, irmão, eu tenho tido muitas vitórias. Glória a Deus. Eu tenho caminhado, tenho servido a Jesus com sinceridade e Jesus tem feito maravilhas na minha vida, na nossa vida. Primeiro, eu queria ter um filho varão. Uhum. E Deus, depois que eu me casei, Deus me permitiu. Me permitiu barreiras, quebrou laços, cortou o aço, quebrou a lança e abriu caminhos para mim. E eu me libertei daquilo, né? Que eu era cego. E depois eu comecei a caminhar, comprei a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, pedir entendimento a Jesus, discernimento da palavra. E ele começou a me dar aquilo, né? Que a Bíblia diz lá em Tiago que ele dá sabedoria e não lança em rosto. Glória a Deus por isso. E eu comecei a caminhar e me tornei um professor da escola dominical, me tornei um auxiliar de trabalhos, comecei a caminhar, comecei a pregar esse evangelho agora àqueles espíritos, àqueles ex-companheiros, às pessoas, né? E ainda hoje estou aqui dando glória e aleluia para a glória de Deus. Muito bem, cooperando aí com o nosso pastor Ailton José Alves, nosso pastor Justamente, presidente, né? muito bem. A gente fica muito feliz. Irmão Jeová, mas a Bíblia diz que Deus prova, castiga todo aquele que Isso. ama, É né? verdade. E tem algumas experiências, tem um texto que diz lá em João 13:7, disse Jesus: o que eu faço hoje, Não entendo. não sabes tu, não entendes tu, mas entenderás depois, né?
O que é que Deus fez na sua vida, irmão Jeová, após a sua conversão, que este verdadeiramente foi o maior milagre, né? Um homem que vivia numa prática pecaminosa, vivendo numa religião que estava literalmente levando à condenação eterna, mas Jesus foi lá, deu um banho de sangue, deu um novo nome, escreveu o nome no livro da vida, e aí a gente pensa que, bom, agora eu sou crente, está tudo bem comigo, agora é só alegria, mas a palavra de Deus nos fala que teremos aflições neste mundo, né? É verdade. O que aconteceu, irmão Jeová, para que o senhor viesse a ter uma experiência maior com Deus e a conhecer Jesus mais de perto? Exatamente em maio, o meu processo começou em maio de 2008 e eu fui socorrido para o hospital com a dor no abdômen, e aquilo me incomodava muito. Eu já servia a Jesus há 11 anos. Sim. E eu comecei a orar, pedir oração às irmãs do ciclo de oração, pedir oração à campanha evangelizadora. Comecei a pedir oração às igrejas, toda a área 21. E fui socorrido, cheguei no hospital, fui detectado um problema no meu fígado. E o médico passou lá uma injeção para mim, eu tomei aquela injeção dose única, né? Sei. Que você está gripado, toma a injeção, você está com qualquer coisa, toma aquela injeção. Aí aquilo não adiantou de nada, né? Porque o meu problema era um problema grave. E eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, era um relaxante muscular, eu cochilei um pouco, mas continuou aquilo, a minha barriga crescendo. E aí eu fui ao médico, fiz uns exames, aí Deus levantou um irmão, glória a Deus. Deus é grande para fazer a obra. Glória a Deus. E aquele irmão chegou na minha casa, eu começava a perder peso, comecei a emagrecer de repente. De repente eu perdi quase 25 quilos. Eu quero aproveitar, irmão Jeová, e falar aí, mostrar melhor. O senhor falou que perdeu peso, quase 25 quilos, quase né? 25 quilos. E aqui está a foto do nosso irmão Jeová, né, já enfermo aqui, muito magro, né? Perdeu bastante peso. Aqui está. Nesse momento, quantos quilos o senhor lembra mais ou menos o senhor tinha? Menos de 70. Menos de 70 Menos de 70 quilos. E aqui o senhor já estava com a enfermidade, né? E no ano de 2008. Não é isso? Muito bem. Então, estamos mostrando aqui para ver. 2008, a gente está em 2009, a gente olhando aqui para o irmão, verdade. o senhor aqui está muito mais diferente, uma diferença enorme. E a recuperação de uma forma poderosa. Deus né? é grande, Jesus é lindo. Amém. Muito bem, então, irmão Jeová. Então, o senhor perdendo peso, aqui a gente percebe que o abdômen está grande, né? Aumentado o volume. Os médicos, o que disseram? E quando o Senhor levantava aquela família para me ajudar, o irmão colocava a chave no carro na minha mão. Eu não podia dirigir, mas ele disse: ó, meu filho vai te ajudar, o meu filho vai, o jovem vai te ajudar. E começou o processo, ele me levava para o hospital, trazia para o hospital, para as clínicas. E um belo dia ele disse: olha, eu vou levar o senhor no médico, o meu primo é médico, é um clínico geral, mas ele vai fazer os exames no senhor para a gente ver realmente o que o senhor tem, porque eu estou preocupado. E chegando lá, eu fui naquele médico, parente dele, e ele me examinou e disse para mim: olha, esse negócio do senhor é muito grave. Essa doença sua é grave. Que o senhor procure o mais depressa possível um especialista, se o senhor conhecer algum especialista. E eu fiquei olhando para ele assim, ouvindo, ele disse: olha, esse negócio só tem dois caminhos, esse negócio do senhor, que é muito grave essa doença. Ou um milagre ou um transplante. Jesus. Glória a Deus. E aí ele disse: olha, eu vou lhe encaminhar a um hospital, Oswaldo Cruz, que é um hospital especializado em doença do fígado. Lá tem uma clínica no Brasil, em Pernambuco, especializada no fígado. E eu vou te encaminhar para lá. E aí eu fui. Um dia depois eu fui lá e
conversei com o especialista, fiz uma ficha lá, ele me examinou, aquele médico, professor, doutor de medicina daquele hospital, e ele olhava para mim e repetia as mesmas perguntas que o médico anterior fizera e os exames, e disse para mim também, olha, o senhor aí, esse negócio é muito grave, tem que cuidar logo. E o senhor só tem duas opções, ou milagre ou transplante. O problema no fígado o fígado é uma glândula, a maior glândula do corpo. Ela não pode costurar, pode. Parte do corpo, a pele, outras partes pode costurar, mas não pode, eu vou colocar você na fila do transplante. E eu passei um processo de 4 meses, de maio a agosto de 2008, e aquele médico, eu fui com a minha esposa lá, e ela olhava para aquele médico e pedia a ele para ele me internar. Ele dizia, não vou internar ele não, quem vai cuidar dele é a senhora. E ela ficava desesperada ali. E eu comecei aquele processo, e na minha casa eu já cheirava mal, eu não tinha mais esperança. E aí as irmãs do ciclo de oração, eu quero agradecer a todas as irmãs da área 21, em especial, porque oraram por mim, me visitavam, a campanha evangelizadora e as irmãs do ciclo de oração. E na minha casa, aquelas irmãs, Deus usava aquelas irmãs e disse, homem, eu vou confundir a medicina para te dar vitória. Glória a Deus. A gente observa aí o trabalhar de Deus, irmão Jeová, em levar pessoas, mulheres, homens preparados. E Deus não nos deixa só um minuto sequer, e não nos deixa ainda. Sabe, você também está aí sofrendo, passando por dificuldade, mas o nosso Deus ainda opera milagre. Então Deus ali estava já se utilizando dos seus servos. O Senhor conta aí que a enfermidade já estava num estágio tão grave, não é? Que já exalava um mau cheiro do seu corpo, né? Acredito que tenha sido difícil para as pessoas, até mesmo para o senhor. E o senhor contou aí em off que não se reconhecia no espelho. Queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre esse momento difícil. Eu quero dizer a você que Deus confunde a medicina. Ele ainda confunde a medicina porque Ele é grande e poderoso. Glória a Deus. E quando eu ia me olhar no espelho, ia fazer a barba, ia pentear, e o banho eu não tomava só, era a minha esposa que me ajudava. E eu me sentia muito fraco, eu perdia a voz, eu sussurrava, eu estava moribundo, não me alimentava bem, aquela barriga grande, aquele mal-estar. Era uma sensação de morte, mas eu segurei a palavra. Glória a Deus. Deus falou para mim que ia confundir a medicina, eu segurei a palavra. E na outra semana, ele usava outra irmã naquela visita, que fazia à tarde, e disse, vou eu amassar o barro. Aleluia. E quando o Senhor amassa o barro, né, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, ele explica direitinho, os irmãos conhecem bem esse texto, e eu me enquadrava ali. E eu também ficava assim, meditando no livro de Jó. E eu passei por aquele processo de Jó e comecei a sentir como Jó. Mas o Deus de Jó era meu Deus. Glória a Deus por isso. E eu comecei agora com uma esperança. E eu comecei a caminhar. E aquelas irmãs chegavam ali, naquela visita, eu não saía de casa. Quando aqueles vizinhos me viam ali, eles se escondiam, né? E aquelas pessoas que vinham me visitar ficavam um pouco afastadas porque a enfermidade estava num grau elevado, né? Câncer no fígado, os irmãos sabem que câncer é difícil, e no fígado, o suor, o hálito, as pessoas não ficavam bem próximas, né? E eu pegava perfume, botava no corpo. Compreendo. Mas depois de um certo tempo, aquilo ali vencia, né? E Deus começou a trabalhar na minha vida, e eu comecei também a buscá-lo com mais intensidade. Glória a Deus. A minha experiência foi que quanto mais eu buscava de madrugada, não dormia bem, e aí
aquele processo todo que eu passei, eu aproveitava aquelas horas que não tinha sono para louvar a Deus. Glória a Deus. E buscar Ele. Mas com a esperança que Deus cura e faz maravilhas. Porque Amém. já há 11 anos que eu servia a Deus, servia a Jesus, e aqueles irmãos ali me conheciam e vinham me visitar e me perguntavam quando é que eu ia para a igreja, quando é que eu ia voltar aos trabalhos. E eu dizia que não sabia, porque dependia daquele médico. E todas as vezes que eu chegava perante o médico, professor, doutor de medicina ali, daquele hospital Oswaldo Cruz, ele olhava para mim assim, de cima a baixo, e não dizia nada. E eu perguntava a ele: doutor, qual é meu diagnóstico? E ele dizia: olha, o seu diagnóstico ainda é cedo para dizer. Ele já sabia, mas ele não queria dizer. Ele já tinha me colocado na fila de transplante de fígado, ele já tinha feito em mim mais de 200 exames de sangue, aquela série de exames. Eu estava sempre no banco de sangue. Cada vez que eu ia para ele, aquele doutor ali, aquele médico, ele ficava olhando para mim sem resposta. Sério. E como os irmãos vão ver daqui a pouco no laudo, eu trouxe o laudo para mostrar aos irmãos, e Deus me dava força para eu prosseguir, né? E a minha rotina era essa. E depois, um certo dia, quando eu estava no hospital, a minha esposa, ela chorava, ficava preocupada comigo, porque ela pensava que eu ia partir, né? Mas Deus não falara, Deus não falou, né? Deus falou que ia confundir a medicina para me dar vitória. E esse processo eu passei ali, passo a passo. É interessante lembrar, irmã Jeová, que quando o senhor passava por esse processo, essa fé que o senhor mantinha, né, dentro do seu coração, até porque o senhor foi alcançado através de um milagre, né? Alguém, a sua esposa, né, ela havia ali falado do milagre que Deus havia realizado na vida da sua esposa, e ali era um motivo até maior para que o senhor pudesse se apegar a esse Deus que opera milagres. O senhor citou muito bem aí em relação aos diagnósticos, aos laudos, né, aqui do Hospital Oswaldo Cruz. Tem um aqui que é do dia 2 de junho de 2008. Ele coloca aqui a impressão diagnóstica, né, da ultrassonografia no abdômen superior, que mostrava que, dentre muitas patologias descritas, uma delas é que o fígado estava reduzido de volume, né? E tinha assim grande quantidade de ascite. O que significava isso, irmão? Ascite é água, né? A barriga, né? Por conta da infecção do fígado, ele tira toda a água do organismo e concentra num local só, que é o fígado. Certo. Mais adiante aqui, tem 2 meses após, no mês 8, né? O senhor faz outro exame aqui, e nesse exame tem como conclusão: o aspecto ecográfico sugere doença neoplásica infiltrativa difusa em todo o fígado. Então significa, eu vou mostrar aqui, não sei se os irmãos vai conseguir ler aí em casa, doença neoplásica, câncer, né? Neoplasia é câncer, né? Difusa e em todo o fígado. Não tinha mais jeito. Então significava dizer que todo o seu fígado estava comprometido, não parte dele, e fígado a gente sabe que é um dos órgãos vitais do ser humano, né? Muito delicado. Delicadíssimo, e estava aí uma situação, como o médico disse, ou transplante ou milagre. E a gente sabe que transplante aqui no Brasil ainda é complicado, e algumas pessoas que passam por transplante, alguns não conseguem, porque existe o processo da rejeição. Mas o Deus que faz transplante não precisa de cirurgia, não precisa de nada. Irmão Jeová, diagnóstico de câncer em todo o fígado, passou por processo de quimioterapia, radioterapia? Não, porque eu não fui nem internado, repetindo, né? A você que ligou a sua TV agora,
eu repito, eu não fui internado no hospital, porque Deus não permitiu. Sim. E as pessoas me perguntavam assim, como é que aquele irmão Jeová está com câncer e não ficou internado? Sim. Mas Jesus falaram para mim que ia confundir a Confundir medicina. a medicina. E o trabalhar de Deus ninguém entende, só Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero dizer a você, se você está com esse problema de saúde, ou parecido, ou tem um parente que está lá, você tem a fé que o Deus grande e poderoso, Ele cura, Ele faz milagres. E aquele médico, eu quero só fazer aqui uma pequena observação, que quando ele falava para mim que só um transplante, né, ou um milagre, eu fiquei com o milagre, né? Claro, glória ao nome de Jesus. Ficou com a melhor opção, a melhor parte, né? E o Senhor dizia que eu ia contar isso a todo mundo. Eu estou aqui contando para você, Glória a Deus. Prezado telespectador. Aham. E ele disse para mim assim, olha, o transplante tem um processo. Você vai levar de 6 meses a 2 anos para conseguir esse órgão, né? Aqui no Brasil, precário, né? Perfeito. E como o irmão falou bem, frisou bem, ainda ia passar pelo processo de rejeição, né? Aquele processo todo. Mas o Deus que nós servimos, o Deus grande e poderoso, Glória a Jesus. o Deus que você serve, Ele é um Deus de providência. Então, irmão Jeová, eu estou olhando aqui, o penúltimo exame, melhor, do dia 5 de agosto de 2008, ele deixa muito bem claro aqui, né, como nós já falamos, uma doença neoplásica, né, câncer em todo o fígado, e depois aqui do dia 17, ou seja, 12 dias após o senhor fazer esse exame, tem aqui o exame em minhas mãos, eu quero mostrar para os irmãos, que diz fígado tem dimensões Normal. dentro da normalidade, ou seja, normal. A cura, Né? A cura pela está glória de aqui Deus. 12 dias após o diagnóstico do câncer, o fígado todo comprometido, a medicina já havia determinado que só um milagre ou um transplante, e transplante iria para a fila de espera, todo aquele protocolo, toda aquela burocracia, aproximadamente aí de 2 anos esperando, né? É verdade. E muitos lamentavelmente não alcançam um tempo de espera, que morrem antes. É verdade. Mas Deus, Ele fez um milagre. Como se deu esse milagre, irmão Jeová? Esse milagre foi a promessa que Deus fez, né? Glória a Na Deus. minha vida. Aí eu fui fazer aquele exame, e quando a esposa foi buscar esse exame, a mulher é muito curiosa, e o ônibus ela abriu. Abriu antes de chegar em suas mãos. Para me dar a notícia, porque o meu estado era um estado muito lastimável, era uma coisa assim, que você visse, chorava. Eu quero mais uma vez, irmão Jeová, aproveitar e mostrar mais uma vez a foto do irmão Jeová. Você vai perceber aí que ele está bem, né, magro, né? Isso abatido, e já havia perdido aqui mais de 20 quilos, né, irmão Jeová? Então, uma situação completamente difícil para a medicina, mas para Deus nada é impossível. Então, irmão Jeová, sua esposa abriu Abriu o resultado do o exame, laudo o e laudo. ficou, Deus falou com ela ficou muito emocionada. E quando chegou em casa, ela perguntava para mim, com aquele exame na mão, e perguntou a mim, o que você fez algum voto? Aleluia. Fiz vários votos, para a glória do Senhor. E Deus falava comigo, né? Que eu tinha sido curado. Antes de eu ver o exame, Deus já tinha falado comigo que era fígado normal. Glória a meus Deus. irmãos? Porque Ele é grande, poderoso e faz maravilhas. Sem precisar fazer transplante. Não precisou. Ele mesmo fez. Ele mesmo Ele fez. mesmo fez. De uma forma sobrenatural. O fígado novo, né? Me deu Glória um a fígado Deus. novo. Renovou a minha fé e eu fiquei muito feliz, renovado, né? Eu posso dizer, eu sou um novo crente, uma nova pessoa, porque a experiência que eu passei me trouxe alegria, me trouxe mais fé, mais convicção e na responsabilidade de servir a Deus, né? Com muita alegria. Né? Muito bem. A gente entende aí, irmã Jeová, veja como é o trabalhar de Deus.
Antes, o senhor tinha a experiência da sua esposa. Sim, Apenas contava a experiência da sua esposa. Não que Jesus curou, operou um milagre, mas louvamos a Deus porque hoje o senhor tem a experiência da sua esposa, mas tem a sua própria experiência também. Glória a Deus. O que os médicos falavam, irmão Jeová, quando viram, esse exame dizendo que seu fígado estava normal? Quando eu voltei no médico, ele olhou esse último laudo, colocava o óculos, tirava o óculos, coçava a cabeça. Tem alguma coisa errada aqui. Coçava a cabeça, levantou várias vezes e olhou para mim assim e perguntou para mim: o senhor trouxe os outros exames? E o Espírito Santo me mandou levar. Glória a Deus. E ele comparava. E ele fez um leque assim e olhava para mim, olhava para os exames e dizia: olha, eu sou professor de medicina, sou doutor, eu ensino os médicos desse hospital, dessa faculdade. Certo. Eu nunca vi Aleluia. um caso como o seu. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E eu olhava para ele, fitei nos olhos dele e disse: o senhor acredita em milagres? Ele olhou para mim mais uma vez, temperou a garganta, tirou o óculos e disse: né? Fazer o quê? Tem que acreditar. Mas agora eu queria a permissão sua. Disse: pois não, doutor. Ele disse: olha, eu vou aqui falar com meus colegas, vizinho às clínicas, tinha vários colegas, e ele me pediu permissão para eu fazer uma reunião médica, com o meu caso, para trazer um diagnóstico, porque ele nunca tinha tido essa experiência com ninguém, há vários anos praticando a medicina. E eu disse: pois não, doutor, o senhor está autorizado a fazê-lo. Ele me deixou assim na sala, foi uma sala de reunião, reuniu vários médicos, e de um lugar que eu estava, eu ouvia o zum, as vozes, né? Daqueles médicos ali, todo mundo, um falava alto, um batia na mesa. Não pode, esse homem, se esse homem botar o hospital na justiça, ele vai envergonhar nós. Certo. Como é que pode aqui, de posse, viu, irmãos, desses laudos que está aqui na mão do irmão? Ele está, os originais, claro, que aqui eu tirei a xerox para mostrar aos irmãos. Eles ficavam com esses laudos, reclamando um com o outro, sem saber explicar. Mas Deus falou comigo. E quando Deus fala, se cumpre. Se cumpre. E depois, falou que iria confundir a medicina, e se cumpriu, né? E quando ele voltou, ele me deu os parabéns e disse para mim: irmão, o senhor está curado, glória a Deus, cuidar da sua vida. E eu glorifiquei a Deus e estou aqui contando esse milagre para você e digo a você que ele faz. Nós vamos fazer uma oração com a permissão do irmão aqui, e eu creio que nessa oração Deus vai dar uma resposta que você está precisando. O que a gente observa também, irmã Jeová, a gente vai fazer essa oração daqui a pouquinho, é que em pouco tempo o senhor recuperou então o seu corpo, né? Glória a Deus. Aquele cheiro, aquele odor que exalava também foi extirpado. E hoje está o irmão Jeová aí glorificando e exaltando. Já teve a oportunidade, irmão Jeová, de contar em algumas igrejas esse testemunho? Eu quero dizer aqui, eu quero agradecer mais uma vez ao evangelista Raimundo Ramos, que é o meu pastor ali da área 21, ao professor presbítero, ali, professor da faculdade, Sandro Firmino, e me concedeu essa oportunidade. O Deus grande e poderoso, Deus de Israel, que cura e faz milagres, em primeiro lugar, que se você quiser me convidar, eu vou lá na sua igreja e vou contar isso, para o nome dele ser glorificado, e creio que almas vão se render, irmãos vão renovar a fé, né? E almas vão ser curadas. Eu tenho certeza que esse renovo também, meu Jeová, ele aconteceu, obviamente, dentro da sua família, para as pessoas que lhe conheciam, porque o senhor citou aí, em algum momento, as pessoas não chegavam nem perto do senhor. Ou seja, além de cheirar mal, o aspecto cadavérico, né? Possivelmente não tinham nenhuma esperança, né? Não viam nenhuma esperança para a sua vida. E hoje essas pessoas falam o que, irmão? Dão glória e aleluia. Eu quero dizer a você,
telespectador que quando eu cheguei na igreja, quando eu fui curado, uma semana depois, eu estava meio fraquinho ainda. Certo. E como eu cheguei na igreja, e os irmãos começaram a glorificar. Todos os bancos começaram a dar glória a Deus. Aleluia. Né? Glória e a ali, Deus. O evangelista Raimundo Ramos, aquela sua educação, aquela sua gentileza, também glorificava. E quando eu fiquei melhor, eu contei aquele testemunho no domingo, a igreja estava cheia, e ganhei almas para Jesus, né? Que bênção e o de nome Deus. dele foi glorificado. E, graças a Deus, a honra e a glória é para ele, porque ele é grande e poderoso. Toda vez que eu conto esse testemunho em uma igreja, a gente ganha almas para Jesus. Amém. E Jesus cura vidas. Glória a Deus. E eu não tenho dúvida que hoje não será diferente, Glória a irmão Deus. Jeová. Glória a Deus. O senhor hoje está tendo a oportunidade de falar aqui para muitas pessoas que estão agora nos assistindo, você, quem sabe, enfrentando um problema, uma dificuldade, desenganado pelos médicos, talvez até cheirando mal, não é? Como o nosso irmão estava exalando um odor, mas o nosso Deus é o Deus de milagres. Olha, se você tem ainda dúvida no poder de Deus, aqui está os laudos, aqui está o nosso irmão Jeová, uma prova viva, né? De vitória. De posse de vitória. E você pode até perguntar, mas como é que isso se explica? E eu digo a você, milagres não se explica não. Milagres se glorifica a Deus, apenas glorificamos a Deus, exaltamos ao nome de Jesus. E se você crê em milagres, nesta manhã você também pode ser alcançado pelo poder de Deus. E eu quero pedir ao nosso irmão Jeová a estar orando neste momento por todos aqueles que estão nos assistindo em casa, alguns, quem sabe, até no hospital, no trabalho ou no leito, né, de dor, e para que Deus, nesta manhã, possa também operar um milagre como operou na vida do nosso irmão Jeová. Aleluia. Eu quero pedir uma coisa nessa manhã. Eu quero que você coloque a sua mão direita no local, na sua enfermidade ou no local que você sente dor nessa hora. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade feliz nessa manhã gloriosa, porque Tu és poderoso. Eu não tenho dúvida, Senhor, que Tu és Deus de cura, Deus de milagre. Senhor da Glória, mostra Teu poder nesse lugar, porque a honra e a glória é para Ti, Senhor da Glória. Você pode curar. Contempla, Senhor, essa pessoa, Senhor, esse irmão, essa irmã, essa criança, Senhor, que está aí há vários dias, Senhor, vários meses, desenganado pela medicina. Senhor da Glória, vai lá, Senhor, contempla, percorre todo o corpo, Senhor, esse coração, Senhor, da glória, porque Tu és grande, és poderoso, Pai, Deus de cura, Deus de Israel, Senhor. Repreendo, Senhor, essa enfermidade, no nome de Jesus, porque Tu és grande e poderoso para curar, Senhor. Eu te repreendo enfermidade no nome de Jesus. No nome, sai desse corpo, porque esse corpo não é teu. Senhor da glória. Dá vitória, Senhor, o teu servo, a tua serva, nessa manhã. No nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E amém. Muito bem, irmão Jeová. Antes de nós encerrarmos, o senhor contou aqui nesta manhã que durante muito tempo o senhor viveu enganado numa religião em que mostrava algo que não trazia paz, que não trazia essa alegria que o senhor sente hoje e que lhe fez conhecer a Jesus após aceitá-lo como Salvador amado. Eu gostaria que o senhor pudesse direcionar uma palavra àquelas pessoas que ainda não receberam Jesus como Salvador e quem sabe ainda estão em algumas religiões essa de mentira, de engano e que não garante a vida eterna. Prezado ouvinte, eu quero dizer a você mais uma vez, a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Tem um texto no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 6, diz assim o texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, prezado telespectador, não existe, se você ainda não conhece Jesus, não existe outro caminho para a salvação. E a salvação existe, ela é real, porque Deus é fiel, é um Deus amoroso, ama essa humanidade e a Bíblia diz também que Ele não quer que nenhuma alma se perca. Creia tão somente. Muito bem, então, irmão Jeová, a gente
ficar muito feliz, estamos felizes com a sua participação, com a sua presença neste local, neste programa. Eu tenho certeza que vidas foram tocadas, transformadas para a glória do nome de Jesus. Quero deixar esses minutos aí para os seus agradecimentos e desejando assim que Deus continue abençoando o senhor, a sua família, né? Nós já ouvimos o testemunho da sua esposa, um testemunho maravilhoso, em que Deus operou verdadeiramente um grande milagre e operou na sua vida também. Então, muito obrigado, que o senhor possa estar aí agradecendo por esse momento maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus Todo-Poderoso, repetindo o Deus de Israel, que cura, que faz milagre. Quero agradecer a Comissão de Água Fria, a campanha evangelizadora, aquelas irmãs que oraram por mim, que oram ainda. Agradecer essa equipe, toda a equipe desta TV maravilhosa, que Deus continue, que tenha sido uma bênção, um canal de bênção para os lares, para aqueles que não conseguem se deslocar para uma igreja, que não conseguem, né, sair de casa, mas que você está ali vendo a TV, ao ligar a TV, você se edifique. E se você quiser me convidar, pastor ou prezador ouvinte, aquela igreja, a sua igreja, para contar esse testemunho, essa bênção, eu vou com o maior prazer. O meu telefone é 9248-4233, 92350198. E eu irei com o maior prazer. E eu quero agradecer mais uma vez a Deus e a toda a equipe desta emissora. Muito bem, eu que agradeço mais uma vez, irmão Jeová, e a você que está aí acompanhando essa programação. Olha, é importante você estar participando também conosco, enviando aí a sua opinião. Você pode sim enviar um e-mail, anote aí liçãodevida@redebrasildecomunicação.com.br. Nós queremos agradecer a todos vocês, em nome do nosso pastor presidente, Ailton José Alves, e chegamos assim ao fim do nosso programa Lição de Vida. Espero que hoje você tenha sido ricamente abençoado por esse testemunho de vida, e eu fico orando para que você também tenha uma experiência com Deus. Creia, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quem sabe você também tem um testemunho aí, queira compartilhar conosco. Aqui procure a produção do programa Lição de Vida no e-mail que eu citei, mais uma vez, liçãodevida@redebrasildecomunicação.com.br. Converse aí com a nossa produção e teremos aí o maior prazer de recebê-lo aqui conosco. Converse com o seu coordenador, converse com o presbítero da sua igreja. Quem sabe você é o próximo a estar aqui sentado, contando do que Deus fez na sua vida para a glória do nome de Jesus. Mais uma vez, o nosso bem, meu irmão, muito obrigado, foi uma bênção, viu?